Estamos de volta aqui no canal Ver Brasil com Economia e Agora, abraçando a você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata e, claro, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará, Nova Lima. Todas essas cidades assistem pelo 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Você acompanha também pelo youtube.com/canal Viver Brasil. Chegou no finalzinho do último bloco, gostou do papo, achou bacana? Quer assistir essa entrevista novamente, o primeiro bloco? Sai daí, não. Está acompanhando, continua aqui na TV. Mas você pode acompanhar esse programa no youtube.com/canal Viver Brasil. Lá você tem uma playlist, inclusive, do Economia e Agora. Eu estou recebendo a Lorena Lage, advogada especialista em startups. Lorena, e essa coisa da marca na hora de se criar uma startup? Eu costumo dizer que as marcas, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução, já diria o Titãs. Mas as marcas, de alguma forma, a gente tem um vazio aí de marcas que não estão registradas. É muito comum, eu criei esse hábito, não sei por que eu criei esse hábito também, mas eu vejo uma marca, eu entro lá no NPI para ver se está registrado. Sei lá, por curiosidade. E muitas marcas que a gente conhece, que a gente compra, marcas não estão registradas. Os empresários, os empreendedores estão deixando essa brecha aí jurídica importante, podem perder o bem mais precioso de um produto, que é a marca, né? E eu já vi isso acontecer e não foi só uma vez, né? É bom que você está aqui para não me deixar mentir, que você mesmo já pesquisa algumas marcas. E, você faz essa pesquisa também, né? Cotidianamente, faz parte do seu ofício. Faz parte do meu cotidiano. E engraçado que eu tenho isso até pelo prazer também, consulto no dia a dia para outras coisas que não só para os meus clientes, mas mais pela curiosidade e pela preocupação que eu tenho hoje. Mas né? É um follow-up, né? Você faz uma análise, olha, você dá uma avisada para a pessoa. Olha. Sempre que é possível que eu tenha contato, eu dou. Isso é muito comum. Normalmente, uma reunião inicial com um novo cliente, inclusive, a gente está conversando, eu já dou uma pesquisada e já vejo, e aí já vem o meu alerta na conversa inicial mesmo. Porque mesmo se não seguir comigo, cuida disso, resolve, é importante, né? Legal. Eu vejo que a grande dificuldade que acontece é porque esse não era um tema tão comum. Antigamente, para você proteger a marca, o nome de um negócio, por exemplo, você já tinha a proteção ao abrir a empresa para constituir o CNPJ lá junto à Junta Comercial do Estado, né, que no nosso caso é Juseng. Era muito comum das pessoas abrirem a empresa, e quando você abre a empresa, você tem a proteção no Estado. Então, se a gente está falando de abrir a empresa aqui em Minas Gerais e faz o registro na Juseng, você tem a proteção em Minas Gerais. Só que as pessoas foram se esquecendo, porque atualmente a gente não quer a proteção só em Minas Gerais. Hoje a gente abre um negócio pensando, não é no bairro, não é na cidade, não é no estado, a gente está pensando pelo menos Brasil hoje em dia. E para startups, mundo inclusive, né? A gente já pensa numa internacionalização em algum momento. E aí que vem a preocupação, né? Então, aquela proteção que a gente tinha antes de abrir a empresa, do nome ali no estado apenas, não cabe mais. E aí vem a preocupação. Onde que eu registro? Como que eu posso registrar? E essa preocupação vem por um detalhe muito simples. Todo empreendedor de startup, primeira conversa, é muito comum, eu vou dar mentoria para startups, eles me perguntam como eu protejo a minha ideia, né? Ideia pura e abstratamente, como você bem trouxe, a gente não protege, né? Eu não posso falar, eu vou criar um marketplace para alguma área específica e ninguém mais pode fazer isso. Não posso. Ideia a gente não protege. Eu brinco que o que protege é a execução, é colocar a mão na massa, ser o primeiro Uber do mercado, ser a primeira Gillette do mercado. Mas tem um bem muito precioso que a gente pode proteger. E quando a ideia é frágil também, a execução dela é muito mais fácil de ser copiada, né? Exatamente. E aí você tem que proteger o máximo que for possível, né? Essa execução tem que ser muito bem aprofundada, tem que ter cuidados em todos os aspectos, mas um cuidado jurídico básico você não vai deixar alguém se aproveitar e usar o mesmo nome que você está usando, porque aí fica muito mais fácil. Ou um nome muito similar. Porque é o que a gente chama de concorrência parasitária. É muito comum, acontece de novos negócios surgirem sendo parasitas, se aproveitando de uma marca que já existia e colocando um nome similar para gerar uma confusão no mercado. Se você tem a sua marca registrada no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você tem essa proteção. E quem quiser ter a curiosidade de se divertir e procurar no INPI, você consegue ver quem tem registro das marcas. Só não começa a fazer muito, não, porque você começa a ter um hábito de olhar isso, e aí você tem as marcas. Pode tornar um vício. Pode tornar um vício. Agora, nesse contexto, a gente está falando aqui das startups, mas famosas aí, empresas famosas ou marcas famosas,
acabam perdendo aí os seus registros. Tem um exemplo que a gente pode dar de uma grande marca que acabou perdendo o poder sobre a marca por não ter registrado? A gente tem vários exemplos. Eu vou citar um muito legal aqui de Minas Gerais. Né? A gente teve a cachaçaria João Andante. Ah, sim. Cachaçaria sim. João Andante ficou super famosa. Só que a gente não tem um whisky bem famoso, Johnny Walker. Aham. O whisky Johnny Walker veio atrás da cachaçaria João Andante, houve uma disputa, houve uma negociação, uma discussão muito grande, porque além do nome, né, porque Johnny Walker, João Andante, né, a tradução, e quando você faz o registro no INPI, mesmo a tradução para outras línguas, a gente mantém, né, aquela proteção. Que é muito importante você falar isso. É delicado demais, né, a gente tem que pensar no português, no inglês, em outras línguas, a gente mantém essa mesma proteção a partir do INPI quando a gente faz esse registro. Perfeito. E o caráter distintivo que tinha ali, que é a parte figurativa do homem caminhando, também era muito similar. Era tudo muito Era igual. muito similar. Eles têm uma explicação defendendo os empreendedores da cachaçaria João Andante. Uma homenagem até que eles fazem, né? Exato. Eles têm toda uma explicação, eles têm provas que na intenção não foi essa, mas a questão não é a intenção. A questão é que é uma cópia em conflito de uma marca que tem proteção. Então, eles tiveram que mudar o nome e virou o Andante, né? Eles conseguiram fazer uma troca, ajustar para essa realidade. A gente tem vários casos, assim, que são muito complexos. E a minha maior preocupação, teve um caso no escritório, inclusive, que foi muito chato de acompanhar, porque por não ter se atentado a isso, eles tiveram que trocar o nome, a gente conseguiu fazer um acordo para pelo menos não pagar nenhuma multa, porque poderia pedir danos morais, inclusive, e a gente conseguiu permitir um prazo de 3 meses para alterar a marca aos poucos, mas não foi suficiente. Então, assim, eles eram super reconhecidos aqui em Minas Gerais, já Brasil, inclusive, especialmente região sudeste do Brasil, por uma marca. Por essa necessidade de trocar, hoje em dia a marca deles tem quase 3 anos isso, foi logo antes da pandemia. Até hoje eles não são tão reconhecidos como eram pela marca anterior. Exato. Então olha Agora, o prejuízo, né? Engraçado, tem um exemplo muito bom de marca, que é o J Quest. O J Quest, a banda mineira, chamava-se J Quest, que era em homenagem a um desenho animado. A editora do desenho animado entrou com a ação, eles tiveram que mudar o nome, e aí no nome, eles usavam o nome, era J Quest, e aí eles tinham uma relação com o Tim Maia, e o Tim Maia não conseguia falar de J-Quest, ele falava, vai vir o pessoal aí do J-Quest. E aí colocaram o J-Quest, foi aprovada a mudança do J-Quest, e a mudança da nova marca acabou sendo muito mais famosa do que a outra. Ou seja, talvez, e aí eu te faço uma pergunta muito importante. A gente às vezes está pequenininho, e não tem uma noção de que vai ficar grande demais como empresa, mas é pequeno mesmo que se registra, é pequeno mesmo que se busca e é caro, é difícil financeiramente também. Você trouxe ótimos pontos, Fabiano, porque isso é importante entender. Eu falo assim, se você definir uma marca, né, que você já tem um apego, por que eu digo um apego? Porque às vezes o empreendedor começa com um nome, que ele tá ali no MVP, no produto mínimo viável dele, né, ele ainda tá validando, ainda não sabe se vai ser o nome definitivo, tudo bem, não precisa preocupar ainda. Mas a hora que você definiu, é aquele nome que você quer se estabelecer, que vai ser o seu diferencial, segue para registrar. Não é oneroso. Um registro de marca aqui no Brasil, você vai dar entrada nesse pedido de registro de marca, vai pagar cerca de R$300 para o INPI. Em cerca de 8 meses a 1 ano, com o deferimento desse processo de registro de marcas, por 10 anos de proteção da marca, você vai pagar mais cerca de R$300. Gente, é muito mais em conta do que eu imaginava. E para você passar por todo esse problema, veja, você investir R$600 para um negócio, né? Para você ter essa proteção junto ao INPI, não é oneroso. Agora, o ideal, de fato, não é só porque eu sou advogada, mas o ideal é ter um apoio de um profissional para fazer essa pesquisa de viabilidade e conferir adequadamente se já não existia uma marca que tem conflito, se você tem direito àquela marca de fato, para não ser surpreendido 8 meses, 1 ano depois, que é o prazo que o INPI demora para poder autorizar ou negar, né? Lorena, já que a gente deu exemplo aqui, eu dei o exemplo musical, né? Tem o exemplo das patroas agora também, a Maiara e Maraísa. Infelizmente, ninguém entende até hoje aquela morte da Marília Mendonça, né? Aquela tristeza. Elas tinham um projeto em conjunto, elas tentaram tocar o projeto ali, mais para uma homenagem, elas não conseguem utilizar o nome As Patroas, porque tem alguém com o nome do registro. E As Patroas é uma forma que no sertanejo já se falava há muito tempo, não era uma difícil de alguém ter uma marca com esse nome.
e aí acabou tendo a dificuldade. Já que a gente está falando da música, os grandes problemas da música, as grandes divisões de banda dos anos 80 que eu vejo, até dos anos 90, é o nome da banda. Então o Ira, por exemplo, quando teve a briga do Nazi e o Escandurra, era por causa do nome Ira. O Capital Inicial não, o RPM está vivendo esse momento agora de briga lá do Paulo Ricardo e tal. E levando para o lado da gestão, quem é sócio? Como é que fica essa divisão da marca? Porque, assim, quem leva a marca numa divisão tem que ficar bem bonitinho, escrito, tem como deixar isso, ou alguém, uma cláusula que o outro pode comprar parte dele na marca, porque tá começando todo mundo ali na garagem, fazendo a startup, tá tudo muito bonitinho, 4 sócios, e aí, de repente, um quer sair. Como é que fica essa divisão? Olha, você trouxe um outro ponto que é dos mais polêmicos para o universo polêmica. de startups. Coloca na tela, polêmica. Exatamente isso. Por que é polêmico falar de sociedade para startups? Porque no universo de startups é muito comum das pessoas se unirem para poder se tornarem sócios, não porque eram amigos como era antigamente, familiares, que era a forma tradicional de criar uma sociedade para empresas tradicionais, mas por necessidade de atuação em áreas específicas. Então, eu sou da área de tecnologia, eu preciso do apoio de um profissional de comunicação. Então, eu vou me unir aqui ao Fabiano e ele vai ser aqui, vai atuar junto comigo na minha startup. Então, é mais por uma necessidade de atuação e de divisão por áreas do que qualquer outra coisa. Pessoas diferentes desenvolvendo algo. Já é difícil uma sociedade com pessoas que se conhecem há muito tempo, com afeição entre os sócios. Com pessoas que se desconhecem, isso é muito mais delicado. E aí, esse ponto de marca e tantos outros pontos de uma relação entre sócios é extremamente delicado. Eu costumo fazer uma analogia que a gente fala para chegar num casamento, né? Então, as pessoas se conheceram, elas estão ficando, né? Elas precisam passar pelo namoro, pelo noivado, para casar, para poder validar e testar se aquela sociedade vai dar certo. A mesma coisa para ser sócios. E a gente tem como construir contratos independentemente do momento daquele empreendedor, seja na fase inicial, se conheceram. Não tem nem o CNPJ ainda. Tudo bem, existe um documento que é memorando de entendimentos entre empreendedores, que eles vão falar quem são eles, se já tem um apego à marca, eles já podem definir, se eles se separarem, se a marca fica para algum deles, se os dois vão poder utilizar, se os dois vão poder utilizar variações delas, se os dois vão poder seguir atuando na mesma área, inclusive, né? Então, tudo isso pode ser definido nesse documento simples de alinhamento de expectativas entre os sócios. E isso é muito importante, dadas as diferenças, já que eles normalmente não se conhecem tão bem. Muito legal, gente. Deu para mergulhar legal aí nesse assunto das startups, hein? Deu legal demais. Lorena, eu quero te agradecer demais pelo papo aqui, pela disponibilidade, para a gente falar desse mundo que é desconhecido para muita gente ainda, mas que é algo que vai render muita questão, tanto empresarial quanto relações trabalhistas. É um campo aí, talvez um campo até minado também, com alguns problemas e tal. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, Fabiano, um prazer estar aqui com você. Espero encontrá-lo em outras oportunidades e fico super à disposição. Bacana demais. Vamos nos encontrar, sim, muitas pautas legais. Esse mundo da startup é sensacional. Lorena Lage, que é advogada especialista em startups, e eu quero agradecer demais a você que esteve aqui com a gente, acompanhou o nosso programa. A gente volta numa próxima edição. Valeu!